A graça e a paz, nós estamos estudando nesses vídeos sobre os princípios que regem o evangelismo bíblico. Já vimos que não há salvação sem arrependimento, não há arrependimento sem convicção de pecado, e agora vamos ver que não há convicção de pecado sem o confronto com a lei de Deus. É importante confrontar as pessoas com a lei de Deus, com os mandamentos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Quando Paulo nos cita esse versículo, falando que sabemos que tudo o que a lei diz, diz para os que estão debaixo da lei, significa que existe um momento na vida da pessoa que ela precisa ficar debaixo da lei. Por quê? Porque ao estar nessa posição, sendo condenado pela lei, a lei vai, o texto diz, para que toda a boca esteja fechada. O que significa isso? Aquela boca que se justifica, que dá desculpas, aquela boca que nega o pecado, que fala, que continua falando, mesmo após ser pega em condenação, quando a lei faz o trabalho completo, ela fecha a boca do pecador. Ele fica sem desculpa, ele fica parado, ele fica estático, porque a lei pegou. Eu gosto de dar o exemplo de que a mãe fazia aquele pudim delicioso para comer domingo na hora do almoço, e aí toda vez tinha alguém que no sábado à noite ia lá na geladeira e comia um pedaço. Na hora que ela ia pegar o pudim para servir, já estava comido, de certa parte já havia sido comido. Então isso deixava ela muito chateada. Aí o que aconteceu? A lei era, não pode pegar no pudim antes da sobremesa do almoço. Tudo bem, não descobri quem era. Mas certa noite ela arrumou uma tocaia e fez que foi dormir, e daqui a pouco ela ouve os passos indo para a geladeira. E quando a pessoa pega a colher, coloca a colher no pudim e vai levar o pudim à boca, a mãe chega e fala: peguei você. Quer dizer, agora a lei pegou. A lei descobriu, pegou ele no flagra. Quando a pessoa ela é pega pela lei, nesse sentido que a sua ação é descoberta, não tem mais desculpa, fecha a boca. Não fui eu, não, foi você pegou o que eu estou vendo. É isso que diz. E todo mundo seja condenado diante de Deus. Quando a lei faz o efeito, ela traz a condenação. Ela fala, realmente, eu fiz isso, não tenho desculpa, Deus é justo em me condenar. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Diogo enfatizou isso em um dos vídeos. A lei vem, por quê? Para que você se sinta muito culpado. Se você for analisar um por um dos mandamentos e ver como você quebra, no final você está realmente totalmente no pó. Alguém já contou, só os mandamentos do Novo Testamento são 242. E nós precisamos continuar vivendo com esses mandamentos, com essa lei apontada para nós vivermos totalmente independentes de Deus e na graça e na misericórdia, dizendo, ai de mim, todos os dias preciso da graça do Senhor, porque eu não tenho justiça própria na minha vida. Então, é muito importante essa obra da lei nos nossos corações. Agora, quando você se sente muito culpado, então a graça ela se torna maravilhosa na sua vida. Vamos avançar então. O próximo versículo diz: de maneira que a lei nos serviu de aio, de condutor, de professor particular, no termo da versão King James é schoolmaster, ou seja, um professor particular, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Vê que a justificação não é pela lei, a lei não justifica. A lei apenas nos mostra carentes da justificação. Isso é muito importante então. Bom, resumindo, não há salvação sem arrependimento, não há arrependimento sem convicção de pecado, e não há convicção de pecado sem o confronto com a lei de Deus. Então a chave esquecida no evangelismo moderno, que nós estamos procurando restaurar nesse treinamento, é a lei de Deus. Não apenas como uma maneira diferente de abordar, mas como a necessidade que o pecador tem de se arrepender dos pecados. E os homens, para serem verdadeiramente ganhos, precisam ser ganhos pela verdade da palavra de Deus. Não adianta simplesmente levar a pessoa a um engano, a dizer, vem para Jesus que você vai ser feliz, vem para Jesus que você vai ter seus problemas solucionados. Não, seu maior problema é a condenação eterna.
Nada se compara a uma eternidade longe de Deus. Então nós vamos logo na raiz de todos os seus problemas. E a única maneira de sabermos se estamos pecando é conhecer a lei moral de Deus. Por isso, nós precisamos apresentar a lei. Agora, confrontar pecados não diminui de maneira nenhuma a graça de Deus. Pelo contrário, né? Confrontar pecados aumenta a graça de Deus. Vai levar a pessoa a entender o poder, a força, a necessidade dela ter da graça de Deus. Por isso que quando a lei vem e a ofensa aumenta, a graça se torna maravilhosa, conforme vimos em Romanos 5:20. A graça fica superabundante pela presença da lei. Quando a pessoa vive sem lei, ela vive sem a luz que leva ela a precisar de um Salvador. Ela pensa que está viva, mas na realidade está morta. Por isso, o primeiro dever do pregador do Evangelho é declarar a lei de Deus, expor a natureza do pecado. Nós temos nesses vídeos, nesse curso, enfatizado isso. Espero que vocês estejam aprendendo a usar essa ferramenta da lei. Como o John Wesley falou, que a gente deve pregar 90% lei e 10% graça. Antes que a gente possa pregar sobre o amor, a misericórdia e a graça, nós temos que pregar sobre a lei, sobre o pecado e sobre o julgamento. É mais ou menos igual ao médico, né? Eu quero contar a minha experiência quando eu descobri que estava com diabetes. Primeiro fui no médico que apenas me falou: você está com um problema aí na sua taxa de glicose, toma esse comprimidinho aí, você está com alteração. Eu tranquilo, comecei a tocar e a coisa foi piorando. E depois eu fui num especialista e ele realmente me mostrou. Ele disse: olha, primeiro começou dizendo, você está com uma doença mortal. Eu falei: puxa, o que é isso? Mortal é de morte mesmo? Ele vai matar? Vai deixar você cego, aleijado, impotente, porque se você não cuidar, você vai perder os seus membros inferiores, você não vai ter mais poder ter relações sexuais com a sua esposa, você vai, aquela açúcar vai corroendo todos os seus órgãos internos como uma ferrugem, e você vai perdendo o rim, depois você vai tendo problema de coração e tal. E eu já desesperei: calma aí, puxa vida, esse negócio é sério mesmo, o que eu tenho que fazer? Então, a partir daí, o que ele mandasse fazer, eu fazia. Porque o bom médico, ele mostra a doença, ele mostra a seriedade, as consequências, o problema, e aí depois ele apresenta a solução, que é o remédio. E assim também, o bom evangelista, ele vai levar a pessoa a entender o seu real estado de condenação. Veja bem, você não está condenando ninguém, nem mandando ninguém para o inferno. A pessoa já está condenada e já está indo. O que você está fazendo é alertando a ela sobre esse estado, que era o estado de condenação. Para que quando você apresente a solução, e ela agora ciente do problema, ela abraça essa solução e queira o Salvador Jesus. Deus abençoe, até o próximo vídeo.